muita gente que mora no Brasil, ou até mesmo está fora do Brasil, mas desconhece como que é o custo de vida na China. Essa pergunta é muito comum para a gente. Muitos brasileiros que nunca vieram à China têm um desconhecimento muito grande. A gente que morou na China há muitos anos, a gente sabe que lá atrás, coisa de 10 anos atrás, quando você chegou, ou até mesmo antes, parece que antes de 2010, a China ainda era um país muito, muito barato, né? Perfeito. E a gente teria que talvez levar em conta duas coisas. Uma é que o salário na China está aumentando muito, ano após ano, o salário aumenta muito. E a referência que a gente tem é o real. Geralmente a gente pega o real, converte para a moeda chinesa, o yuan, e a gente vai verificar o preço das coisas, né? Isso impacta tanto os negócios, né, que é a tua especialidade aí, comércio exterior, brasileiros que importam da China, e também impactam o custo de vida de um brasileiro que quer morar aqui na China. Então, o que você poderia falar em relação ao custo de vida na China ao longo desses 8 anos que você morou aqui, ou referência que você tem de custo de vida até mesmo antes de você se mudar para a China? A China está ficando mais cara, é o real que desvalorizou demais. O que você teria para comentar? Quando eu cheguei realmente na China, eu tinha essa percepção que o custo era muito, muito barato, né, para se viver, se comparado com uma cidade como São Paulo, que é de onde eu acabei vindo. E hoje, porque assim, o yuan sempre foi de certa forma dolarizado, né? Ele seguiu a proporção ali de 6, 6,7, 7,2, ficou sempre navegando nessa faixa. E agora a gente está vendo o real que está na casa dos 5. Então hoje, quando eu comparo o meu custo de vida em São Paulo, que é onde eu estou morando agora, e com o de Xangai, que eu fico assim fazendo a simulação de como seria, realmente aqui está muito mais barato hoje em dia para se morar, para se manter um padrão similar. Eu vou dar um exemplo assim que São Paulo hoje, para você assim morar num estúdio de uns 50 metros quadrados, você acaba gastando bem localizado, perto de um transporte público fácil, você acaba gastando em volta de uns 5 mil yuans, 4 mil reais mais ou menos. Em Xangai, para ser um parecido, seria 3 vezes o valor, seria triplo do preço. Então, a moradia em Xangai, pelo que eu vejo, ainda é muito mais cara que a do Brasil. A comida, tirando alguns alimentos, como carne, que aqui acaba ainda sendo mais barato, a comida na China ainda acaba sendo mais em conta. E, então, assim, e os outros gastos também parecidos, mas eu acho que assim, a moradia impacta muito ainda na China. É muito mais caro realmente que no Brasil, para se morar. E eu acho que hoje, para você ter uma vida, uma pessoa que está se mudando sozinha, solteira, uma cidade hoje como Xangai, para ter uma vida assim, sem muitos excessos, mas também não muito apertado, teria que ser algo em torno de uns 2.000 a 2.200 dólares por mês, sem contar o escritório. Então, assim, que acaba sendo, você acaba conseguindo ter uma vida muito boa no Brasil com esse valor. Sim, não, interessante, interessante. E o comentário, lembrando que quando o Renato veio para a China em 2012, R$ 1 você comprava 4 yuan, que é a moeda chinesa. Hoje, R$ 1 você está comprando um yuan e 40 centavos. Então, foi de 1 para Sim. 4 e hoje em dia é 1 para 1,40. Então, se a gente fizer uma conta bem rápida aqui, para a gente ilustrar essa comparação que a gente está fazendo, se a gente pegar a diferença. Eu cheguei em 2013, era 1 por 3,5. Ricos, né, Renato? Nossa, Ricos, era uma. é, Era bem diferente. Em 2018, 2015 já teve uma queda muito grande, foi se recuperando. Em 2019, quando eu saí, estava em torno de 1,80 a 1,85 e hoje está 1,40. Eu vejo que quando teve uma queda em 2015, até o yuan se recuperou rápido, assim, em questão de meses. Agora, essa queda que teve na pandemia, em 2020, eu vejo que o real não conseguiu se recuperar da mesma forma. tanto que assim, Eu, eu, quando meus. Diga.
Sim, Yuri. Não, só queria completar aqui. Eu fiz a conta, o real em relação ao yuan, ao longo de 2012 para cá, a gente está em 2023, ao longo desses 11 anos, foi uma desvalorização de em torno de 65%. Então, o real ficou 65% mais fraco em relação ao yuan, ao longo de 12 anos. Ou seja, você compra menos da metade do que você comprava antes, né? Aí, de fato, tudo ficou mais caro quando você vem com o real para cá. Só para complementar essa questão de valor, quando meus clientes iam para a China, eles sempre voltavam assim com a mala cheia de compras, iam nos mercados, compravam eletrônicos, compravam coisas para casa, viajavam de avião assim, esse voo aqui tá, antes era 2.000 yuans, vamos pegar, é tranquilo. Hoje o pessoal já fala, não, peraí, esse voo aqui, vamos olhar um trem, puxa, fui comprar algumas coisas para mim, mas não está compensando. E realmente as coisas ficaram mais caras e para quem visita acaba tendo um impacto maior, né? Sem dúvida. Esse exemplo que você pegou, 2.000 yuan, porque essa dúvida é uma dúvida de muita gente. 2.000 yuan é um voo que você pega aqui na China, é um voo ida e volta, né, Renato? Você pegar, por exemplo, Guangzhou, Xangai, ida e volta, um preço razoável, né? Não é nem o mais barato, mas também nem o mais caro. 2.000 yuan, você compra um voo. É uma média, em torno de 2 horas de voo. Ou se você for de Guangzhou para Pequim, é um pouco mais, 2 horas e meia, mas você também paga mais ou menos isso. Então, para você voar entre essas grandes cidades aqui na China, do centro da China para o sul da China, você gasta em torno disso, 2.000 yuan. Se você jogar isso para real hoje, isso vai dar em torno de R$1.500. E nessa época que o Renato chegou aqui, as passagens também eram parecidas. O preço da passagem em yuan não mudou muito. Ficou um pouco mais caro, mas pouca coisa, né? Na época, como o câmbio R$1 você comprava 4 yuan, uma passagem de 2.000 yuan na época era R$500. E hoje é R$1.500. Então, 3 vezes mais caro, né? Exatamente. Tanto que o meu primeiro visto na China era um de negócio de um mês. Você podia ficar até um mês na China. Então, todo mês eu saía de Yiwu para Hong Kong de avião e já estava contabilizado, porque era assim, era muito barato. Então, era sem problema fazer uma viagem dessa. E também eu pagava coisa como R$500 e de volta. Então, realmente, hoje já teria que talvez fazer uma outra estratégia. Né? E você vê essa mudança de câmbio impacta muito os negócios, a importação, o brasileiro que importa da China? Provavelmente algumas linhas de produto ficaram mais baratas, as empresas produzirem esses produtos no Brasil, né? A produção nacional ficou mais barata, mais competitiva? No meu caso, não. Os produtos que eu trabalho, eles não têm indústria no Brasil. Realmente, a gente acaba tendo que se reinventar no negócio e profissionalizando algumas partes que não eram necessárias. Um exemplo, alguns dos produtos que eu trabalho, como eles são de iluminação, o pessoal importava o produto pronto, que tem uma certa alíquota de impostos. Porém, se você compra o produto para você montar no Brasil, o imposto é outro. Então, aí você já começa a conversar com as fábricas para não mandar o produto pronto, para mandar de um jeito que o cliente termina de montar no Brasil, para se pagar menos imposto. Ou casos que, no container cabem 5.000 lâmpadas. Tá, mas se a gente mandar desmontado, cabem 8.000. Então, cara, o frete está caro, vamos economizar, vamos conseguir ganho de escala. Então, assim, a gente acabou tendo que, esse produto aqui, vamos diminuir um pouco o tamanho dele, vamos fazer alguma outra mudança na matéria-prima, isso aqui era alumínio, já consegue fazer um misto de alumínio e plástico. Então, assim, como o Brasil não tem indústria desses produtos, o pessoal realmente teve que se virar para conseguir manter o mesmo preço e com a qualidade parecida. Então, quando o dólar subiu, inclusive na época da pandemia, os negócios aumentaram. No meu caso, os clientes viram que não havia outra alternativa além de importar. Realmente o Brasil não ia ser agora ainda que ia mudar esse cenário de começar realmente uma industrialização no Brasil. E basicamente foi isso, essa questão de aprender a ser mais eficiente na importação. Não ter espaço nenhum para uma perda, procurar cada vez fornecedores
mais competitivos, mais agressivos. Só assim para você hoje conseguir se manter relevante no Brasil. Olha que interessante o que o Renato está dizendo. Ou seja, por isso que é importante, você que quer começar um negócio, você ter uma assessoria, uma consultoria, porque tem muita coisa que a pessoa sozinha não vai conseguir somente conversando com o fabricante, achando um fabricante no Alibaba, conversando e achando o melhor formato, né, de fazer a escolha de fornecedor e a importação. O Renato traz aí 8 anos de experiência que ele já errou muito até aprender e desenvolver a melhor solução para o cliente. Então, essa experiência é muito rica e ele traz toda essa experiência no serviço que ele atende, né, aos clientes dele. Muito, muito legal, Renato. Eu só queria complementar que, para dar um exemplo assim prático, que eu passei por ele. Logo que eu cheguei na China, começou aquela febre, não sei se você lembra, de dropshipping, né, que era o pessoal comprava e despachava pelo correio e aí chegava no Brasil. Antes de AliExpress, antes de Shein, antes de todos esses sites, já tinha o pessoal que fazia isso. E aí algumas pessoas do Brasil começaram a trazer, manda uma disso, manda 2 disso. Aí começou o Mercado Livre a ficar mais forte. Aí o pessoal começou a mandar uma carga relativamente pequena, manda aqui 1000 disso aqui para vender no Mercado Livre. Hoje, o negócio está tão assim já sem espaço para perda, que hoje o pessoal já importa o container inteiro para ir para o Mercado Livre. Então, assim, ou seja, você tem que ter um máximo de economia num negócio que antes a pessoa podia importar um por um e mandar ele para o Mercado Livre que ele conseguia vender com margem. Hoje não, para você conseguir vender lá, você realmente tem que trazer um volume alto e já fazer a importação pensando nisso. Não, é excelente, excelente. É muito, muito bom esse ponto que você levantou, ainda mais que hoje em dia é um assunto que se discute muito na mídia brasileira em relação a esses marketplaces internacionais que fazem cross-border, né, que é o comércio transfronteiriço. AliExpress é muito grande, né, que é o grupo Alibaba. A Shein cresceu muito. Eu fiquei surpreso com o faturamento no Brasil ano passado. A Shein praticamente inexistia 3, 4 anos atrás no Brasil, e eu li que ela faturou 20 bilhões de reais no Brasil ano passado. Ela saiu de 0 para 20 bi em 3, 4 anos. E um grupo muito grande, por exemplo, eu li o relatório financeiro deles algumas semanas atrás, o grupo Via Varejo. O faturamento deles em 2022 foi 40 bilhões de reais. E eles têm milhares de lojas, têm diversas empresas, diversas marcas, tem diversos marketplaces, né? E a Shein conseguiu vender 20 bilhões no Brasil, é uma loucura, né? É muito faturamento muito alto. E aí tem a Amazon também, e tem muitos marketplaces que eles fazem tem tanto vendedor nacional, vendedor brasileiro, quanto também operação cross-border, né? Que são os chineses que vendem e despacham diretamente da China para o Brasil. A Shopee também tem uma operação muito grande no Brasil, provavelmente são os maiores atualmente, né? Os nacionais, Mercado Livre, Via Varejo e Magazine Luiza, e os de cross-border, Amazon, AliExpress, Shopee e Shein. Interessante isso. Então, ou seja, o Renato tem experiência também nesse assunto, como um observador, não sei se fez algum negócio com isso, mas lá atrás tinha clientes que faziam um negócio de dropshipping, precisaram começar a fazer importação porque a concorrência aumentou, e hoje em dia é preciso fazer importações com valores maiores, né? Teria que importar via container, uma carga transporte marítimo, porque provavelmente você mandar esse tipo de carga com pouco volume, pouca quantidade por frete aéreo, seu produto vai chegar muito caro no Brasil, né? Para você vender no Mercado Livre, ou você vai ter uma margem muito pequena, ou você não vai ser competitivo. Exatamente.